eu vou fazer, mãe? O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. É real! Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós estamos nessa semana com debates especiais com esse casal fantástico que tem nos abençoado nesses últimos dias. Foi quarta-feira, quinta-feira e hoje. Na quarta-feira falamos sobre criação de filhos, ontem falamos sobre papéis de marido e mulher no casamento e hoje o tema esquenta um pouquinho a vida sexual do casal cristão. E eu imagino que dentro desse tempo de ministério que eles têm, as perguntas são as mesmas desde o começo. Porque as perguntas só mudam quem está fazendo a pergunta. Mas vamos lá. Na técnica do programa está aqui o Fred Mercury, o nosso Fred Mercury da Musical FM, que é o Rafael. E você pode participar com a gente mandando o teu áudio. O áudio é pelo WhatsApp 011 9 9007. Eu falei errado. Culpa do Rafael, quando eu erro aqui, a culpa é sempre de quem está na mesa, né? Então, a culpa é do Rafael. Então, 011 98484 9988, para você falar ao vivo, manda teu áudio pra gente, 011 98484 9988. Como o assunto hoje é de tarja preta, entendeu? Então, eu vou permitir que você não precise se identificar. Então, se você não quiser se identificar, tá tudo bem, é só falar, eu sou, sei lá, fala só a sua cidade ou qualquer coisa, mas não precisa falar o seu nome, beleza? Tá comigo hoje aqui, pastor Juscelio, pastora Luciana, são do Ministério MEVAN, Missão Sudeste, aqui em Campinas, a partir de Campinas, mas tem ministrado aí no Brasil, fora do Brasil, tudo mais.
estão acompanhados da dona Isabel, que está esperando o Mateus, e do esposo, como é que chama o esposo da Isabel? Luiz Eduardo. E o Luiz Eduardo, que é o genro e tal. E um privilégio recebê-los novamente aqui na nossa casa. Bem-vindo, pastor Juscelio. Que bom, gente. Bom dia a todos. Pastor César Cavalcante, todo o pessoal da rádio aqui, os ouvintes. Já estou me sentindo em casa, muito bem acolhido aqui, muita vontade. Que bom. Luciana, bem-vinda, querida. Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes. Hoje eu estou ficando mais tranquila, né? Quem sabe eu falo hoje. Ontem falou um pouquinho mais e hoje... Ia ficar melhor daqui para frente, mas já vai acabar. Como o assunto hoje é mais complicado, então eu vou deixar mais para ela também hoje. Vamos ver se vai dar certo. Nada, hoje é mais complicado. Eu vou deixar para os sacerdotes, né? Certo. E eu só fico na intercessão. Maravilha. E aí é o seguinte, sobre o tema hoje é a vida sexual do casal cristão. Pastor Juscelio, ontem o senhor falou que vai falar sobre sexualidade no espírito, na alma, no corpo. Como é que isso daí funciona? Vamos começar por isso? Podemos começar por isso. Nós somos uma tricotomia. Um ser tricotômico de espírito, alma e corpo. São 3 esferas que são regidas pelas suas próprias leis. E o homem e a mulher, eles são diferentes sexualmente no espírito, eles são diferentes sexualmente na alma, e eles são diferentes sexualmente no corpo. Tem coisas do universo sexual que está ligado à matriz do espírito, tem coisas que estão ligadas à nossa alma, e tem coisas que já manifestam no corpo. Mas eu gostaria que antes que nascesse qualquer pergunta, eu poder pelo menos colocar a fundamentação espiritual de da vida sexual ou da vida de um casal. À vontade. Pastor César, todo sangue de aliança, ele abre um portal para o reino do Espírito. O sangue de aliança, ele é um passaporte do reino físico para o reino espiritual. Nós acessamos o universo espiritual de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Uma aliança que Deus fez conosco no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia fala que o sangue é a vida da alma. E tem sangue que é comum. Tem um sangue de uma galinha que você mata e coloca na panela para comer, é um sangue de galinha. Mas tem sangue de galinha em determinados momentos que ele não é um mero sangue de galinha. Ele faz parte de um pacto. E quando ele é sangue de pacto, sangue de aliança, ele transporta do reino físico para o reino espiritual. E Deus, ele propôs para a vida do casal, a vida íntima do casal, que o moço e a moça, na sua mínima base madura, eles entrassem num relacionamento marital virgens, tanto o homem contra a mulher. Por isso está escrito, digno de honra, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Primeiro o matrimônio, depois o leito. E é por causa disso que também o Senhor colocou dentro da mulher, Deus colocou dentro da mulher uma peça chamada ímen. Se você perguntar para a medicina vai dizer que o ímen, ele não tem função nenhuma dentro do corpo da mulher. Por quê? Porque está certo a medicina? Está certo. Vírgula. Porque, de fato, não tem função física, tem uma função espiritual. Esse ímen que a medicina chama de algo de anel ou anelar, porque ele é em forma de anel, ele é em forma de aliança. Não é à toa que a genitália do homem é em forma de dedo. Porque na pressuposição do nosso Criador é um dedo numa aliança, um pacto de sangue e fidelidade. Então, quando o homem casa, digno de honra sobre todas as coisas, seja o matrimônio, depois o leito sem mácula. Primeiro o matrimônio, depois o leito. Por isso que o mundo das trevas procura inverter isso. Então, quando um moço e uma moça virgens, suficiente, basicamente maduro para entrar no casamento, eles entram no casamento, dali eles vão para o leito. E quando o dedo genital do homem perfura a aliança genital da mulher, esse sangue, um sangue é derramado. Quando esse sangue é derramado, se abre um portal no reino do Espírito, porque é sangue de aliança. E Deus vem ali receber esse sangue como um atributo de louvor e glorificação a Deus, e ali digno de honra se torna o matrimônio sobre todas as coisas. Porque ambos guardaram a primícia para Deus. É uma oferta de sacrifício de sangue ao Senhor.
E é por isso que vamos ser claros, é por isso que o diabo força as pessoas para estabelecerem vida sexual fora da aliança do casamento. Porque ela está estabelecida fora de uma jurisdição de Deus, que Deus estabeleceu. Então, só que toda relação sexual ela tem rompimento de microvaso sanguíneo, ela derrama sangue de aliança. E todo derramamento de sangue de aliança, ele abre um portal no reino do Espírito. De maneira que quando esse sangue é derramado fora dessa jurisdição que Deus diz que ele vem autenticar ela, porque está no lugar, na jurisdição que Deus estabeleceu, o efeito, o princípio do portal é aberto igual. Só que Deus não pode vir. Por quê? Deus não pode visitar porque está fora da jurisdição que ele estabeleceu. E quando Deus não pode visitar, certamente um portal no reino do Espírito foi aberto. Alguém veio visitar. Veio visitar aquele que veio para matar, roubar e destruir. Então há uma visitação e contaminações no Espírito acontecem aí. Então esse é o princípio de Deus. Agora, claro, se a gente pensar nos dias atuais, isso pode parecer uma utopia, uma história de carochinha, só que o reino do Espírito, ele não respeita a minha e a sua opinião. Nenhuma lei criada por Deus respeita a sua e a minha opinião. Como já falamos antes da lei da gravidade. Se você quiser, em nome de Jesus, pular daqui e não cair lá embaixo, você não consegue. Então, esse é um princípio que Deus estabeleceu. A partir daí, você tem uma base da matriz espiritual de como Deus estabeleceu, agora, porque é um altar. Agora, ok, eu acho que eu concordo com muita coisa que o irmão falou a respeito da aliança, mas o senhor está falando isso num contexto ideal. Porque num contexto ideal, o menino é virgem, a menina é virgem, quando vão pro altar se casar. Eu não me casei virgem, porque eu aceitei Jesus depois. Eu tive uma vida, ainda quando rapaz, tal, fora da presença de Deus. E aí, não tem mais essa expectativa? O que fazer para a moça que está ouvindo agora o programa e não é mais virgem? Obrigado, eu estava esperando. Que está ouvindo não é virgem. Vamos lá. Tem a possibilidade dessa aliança ainda? Vamos lá, muito obrigado. Porque não vai ter o sangue. Muito obrigado, eu estava esperando essa pergunta. Em Mateus capítulo 19, se eu não me engano, quando Jesus fala sobre casamento e divórcio, acho que é Mateus 19, isso. Ele estava explicando sobre casamento e divórcio. Quando ele acabou de falar, os discípulos, ou se eu não me engano, Pedro ou os apóstolos disseram assim: mestre, se é assim... Nem convém vazar. Então, por quê? Quando ele estava estabelecendo o padrão original, ele disse, no princípio não era assim, então ele estabeleceu um princípio. Aí o que ele responde a essa conclusão errada? Ele disse, calma gente, nem todos vão poder aceitar esse conceito. Nós vamos andar na medida de cada um. Então vamos lá. Eu estou na frente da minha esposa, nós tivemos 4 anos e meio de namoro, pelo menos aí 4 anos de uma vida sexualmente ativa, derramamos muito sangue no altar da imoralidade. Mas os dias que eu estava para me casar, eu me converti. Eu lembro que 20 dias antes de me casar, eu mesmo a procurei e disse, olha, a gente não pode mais ter contato. E aqueles dias eu estava indo muito na igreja porque eu estava me convertendo, ela achou que eu tinha arrumado alguém na igreja até, inclusive. Importa responder o seguinte, pastor César. Nesse mundo químico, toda esterilização, toda a impureza, ela tem um componente químico que esteriliza. Quando você pensa em esmalte, você pensa em acetona. Você pensa em limpar a tinta, você pensa em querosene. E quando se trata de pecado, só tem um componente que esteriliza o pecado, que é o sangue de Jesus Cristo. Por isso que o sangue de Cristo e a obra de Cristo, ela é atemporal. Por isso que é a nova e eterna aliança. Ou seja, não vai ter outra. Porque ela toca em todos os tempos. Por isso que quando um homem e uma mulher, eles decidem receber a Cristo, agora eles têm nesse sangue a purificação da sua vida, nesse sangue a remissão e a redenção. E você, como teólogo, me cita à vontade, que sabe o poder do sangue de Cristo, teologicamente falando. Então, por isso que quando nós nos convertemos, eu me casei, nos convertemos, a gente começou um processo de remissão, tendo como um elemento o sangue de Cristo. A gente dobramos nossos joelhos diante do Senhor, tivemos que em alguns lugares fazer algum tipo de conserto. Eu lembro que eu procurei a minha mãe, meu pai era morto já desde então, mas eu procurei a minha mãe,
Sentei com ela, pedi perdão a ela pelas vezes que adentramos o quarto da nossa casa, ainda que não fosse da vontade dela, mas ela já velha, já não tinha mais esse poder sobre as nossas escolhas. Eu procurei minha sogra, falei. Eu não digo que você ou quem quer que seja tenha que fazer isso, mas eu tive o desejo de me consertar com as pessoas que eu lesei. Então, calma. Então, a história depois da conversão ou da compreensão espiritual das consequências de uma vida promíscua, não sei o que lá e tal. Então, a ideia é arrependimento, conserto e tal. Mas aí, mesmo assim, não vai ter o sangue, né? Não vai ter o sangue. Porque eu tô falando assim, você é com ela, tudo bem. Okay. Aí você é o marido dela agora. Mas e se vocês terminassem, e aí tá tudo bem, dentro do namoro, terminar e tal, aí você hoje ia ter outra esposa, ia ter outro marido, um de vocês dois não ia estar sentado nessa mesa. Sim. E aí sua aliança seria com outra pessoa, mas aí não teria o sangue. E tem esse... Como fica essa questão? Isso não é uma resposta de 3 minutos, né, pastor César? Na verdade, então, deixa eu ficar quieto, então, porque tem muita pergunta aqui. Mas eu não tenho problema, não. Eu não tenho problema, não. Você pode me chamar a qualquer hora aí. Então, nós vamos fundo nisso, porque aquele pacto primeiro, depois isso vai depender de muito, pastor César, do quanto que cada um mergulha no processo do arrependimento e da redenção. Quem entrou no Rio Jordão para ser salvo, mergulhou uma vez só. Quem entrou no Rio Jordão para ser purificado, mergulhou 7 vezes. Então, cada crente, na sua conduta de arrependimento, não são todos que mergulham nas mesmas profundidades. Logo, não são todos que adquirem, na prática experimental, os mesmos recupera os mesmos benefícios. A lógica da mulher pecadora lá. Porque, olha, qual é a lógica do rio de Ezequiel? Deus colocou Ezequiel no rio. No rio de Deus, quem coloca você é Deus. Não foi Ezequiel que entrou no rio. Quem colocou foi Deus. Agora, ele lhe andou 1000 côvados, mais 1000 côvados. Então, no rio de Deus, quem coloca Deus, é Deus que coloca você. Agora, a profundidade que você vai andar nele, é você que escolhe. Cada 1000 côvados representa um tipo de batismo aonde Deus tem uma porção maior de você. Porque no batismo do rio de Ezequiel, não é o quanto que você tem de Deus, é o quanto que Deus tem de você. Então, quando eu sou salvo, eu entro no rio. E se eu quiser andar com água nos arteiros, Jesus disse, nem todos vão poder aceitar esse conceito. Então, tem pessoas que entram em Cristo e entram em Cristo o suficiente para ser salvo de uma maneira rasa. Agora, tem gente que experimentou promiscuidade, experimentou coisas, mas quando eles entram em Cristo... Também que é profundidade. Cara, eles entram numa profundidade tal que muitos conseguem trazer uma legitimização. Eu não gosto nem de falar isso assim, aberto, mas nós sabemos casos. Eu não gosto de falar isso aberto porque... Eu vou falar aqui porque o que é verdade é verdade. Existem casos, César, de mulheres que entraram em Deus num lugar tão profundo que o ímã físico voltou. Recuperou o ímã. Agora tu vê. Por que eu não falo isso? Porque para não botar noia na cabeça de ninguém. Mas a gente está falando de coisas extraordinárias, sobrenaturais. Né? Agora você há de convir comigo que tem lugares de profundidade que você entra em Deus e você vai recuperar coisas não só para você, você vai recuperar coisas para sua linhagem. Por isso que no nosso seminário agora de casais, não estou pegando o gancho não. É porque é verdade. Por isso que no nosso seminário agora de casais, a gente vai falar sobre os 3 níveis do casamento. Que é deixar pai e mãe, que é uma realidade. Unir-se a sua mulher é outra realidade. Tornar-se uma só carne é outra realidade. Porque o tornar-se uma só carne no sangue é pelo sexo, mas no espírito não é. Você tem uma construção. Então, quem deixa pai e mãe tem benefício. Quem une-se a sua mulher vai ter bênção. Agora, a construção de uma só carne deixa um legado para a sua linhagem. É muito diferente. É a continuidade da semente do Messias, entende? Bom, mas podemos voltar para o tema. Muito legal. Eu vou abrir para as perguntas, Rafa. O WhatsApp é 984849988. E como ele já deu a deixa aqui do seminário, vai acontecer, deixa eu ver aqui, me ajuda aí. De 4 a 7. Dia 4 agora de abril. Segunda-feira, né, irmão? Não. Da outra. 4 a 7 de abril. Calma. Então, dia 4 de abril agora vai acontecer o seminário Casamento à Prova de Fogo. É um seminário gratuito.
Para você participar, basta se inscrever. Dentro desse seminário gratuito, você vai ter a oportunidade de participar de um programa completo, caso você queira e tal, mas nesse seminário de 4 dias você já tem condições de aprender muita coisa. Então, para fazer a inscrição, vai lá no Juscelio underline de Souza, Isso. Juscelio underline de Souza, aproveita para seguir, e também na Luciana underline de Souza, e já aproveita para seguir também. E lá na bio do Insta você consegue fazer a inscrição. Rafa, já mandaram para vocês aqui perguntas ou não? Eu tô com um monte aqui. Pode soltar. A paz do Senhor Jesus, pastor César Cavalcante, pastor Juscelio, pastora Luciana, que Deus abençoe a vida de vocês. Olha que palavra interessante, viu? Que explicação maravilhosa. Eu não digo nem que isso é uma analogia do pastor, não. Isso é uma palavra revelada. Porque realmente, se parar para pensar, meditar espiritualmente, nós vamos ver isso mesmo, essa explicação que o pastor Juscelio falou. Meu nome é Drivaldo, da Assembleia de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Maravilha de debate hoje, hein? Maravilha. Debate ou é conversa entre amigos? Mas Deus abençoe. Mas a pergunta mesmo que a mão não veio, mas tá bom, obrigado pelo carinho. E aí é o seguinte, tem um monte de pergunta aqui, e eu vou perguntar, esses caras aqui não querem saber negócio de aliança, de nada. Porque as perguntas aqui são o seguinte, ó. Para ter uma vida sexual saudável, os dois precisam chegar ao orgasmo? E aí, como é que a gente faz? Sim. Sim. Porque é você entrar numa corrida e chegar no final, né? É você começar uma partida e acabar. E terminar. Não tem dúvida. Uma vida sexual saudável, satisfatória, vai sempre culminar que os dois alcancem o orgasmo. Agora, dentro de uma vida contínua do casal, se em algum momento, por desejo, necessidade, um ímpeto maior de uma parte e a outra, não está na mesma frequência ou temperatura, servir o cônjuge até o fim, e está bem se não foi até o fim, sem problema. E isso vale para os dois, né? Isso vale para os dois, porque se trata de servir, porque o amor serve. Porque assim, o nosso contexto é muito masculino, é muito machista. Vamos falar aqui a palavra machista, entendeu? Uhum. Então parece que a mulher tem que deixar o homem até o fim, mas não importa se ela faz. Então, isso vale para um e para o outro. Isso não, sinceramente, César, não é uma coisa que a gente pensa assim, não. Claro, mas as pessoas pensam. Dentro de uma cultura machista, não, existem muitos homens de Deus, homens que estão no púlpito, homens que pregam a palavra de Deus e transformaram as suas esposas em um saco de espermatozoide. O camarada não elogia, não serve, não ama, não ajuda, e à noite ele quer um saco de espermatozoide para ele despejar. Quando o nervo central dele é acionado, só que isso não é amor, isso é um tipo de um estupro que a gente considera permitido. Bom, o assunto é vasto. A pergunta que acho que vocês nunca receberam, vai receber acho que hoje em todos esses anos nessa indústria vital, como diz lá no Pica-Pau. Então, acho que nunca viram essa. Sexo anal, pode? Essa é uma das perguntas que mais feitas. Né? Nós vamos falar. Romanos, capítulo 1, a Bíblia fala sobre o sexo antinatural. E o sexo anal, ele é um sexo antinatural. Vamos lá. Se você conversar com qualquer sexólogo, pastor César, esse sexólogo ou essa sexóloga, ela pode ser ateu ou cristão, ela pode ser hétero ou homo, seja como for. Ela vai te falar, apoiada na medicina, ela vai dizer o seguinte: o ânus foi feito para expelir, não foi feito para receber. Logo, o sexo anal se torna um sexo antinatural e a Bíblia reprova o antinatural. Também você vai ver que se você for fazer uma higienização do ânus, tudo que você vai conseguir higienizar são as fissuras anais externas. Agora, o reto está carregado de coliformes fecais. E a uretra penial, ela é um receptor de bactérias fantástico. De maneira que você pode conversar você vai perguntar para qualquer sexólogo, seja ele cristão ou não, ele vai dizer que o sexo anal precisa ser feito com um preservativo,
E por que precisa ser feito com um preservativo? Porque ele, ser antinatural, você precisa de um recurso extra. E como terceiro ponto, eu te diria que a mulher, quando ela tem a temperatura dela elevada na sua excitação, a sua vulva, ela libera, em condições normais, ela libera um líquido viscoso, lubrificante, para receber a genitália do homem. Coisa que não acontece no ânus. Por quê? Porque é um sexo antinatural. Então não se trata só de você querer levar isso a pecado ou não pecado. A Bíblia, ela trata com as coisas de forma inteligente, ela não trata as coisas de forma dogmática. Deus é o Deus da vida. E a ciência mostra que o sexo anal é antinatural e o que a Bíblia reprova é o sexo antinatural. Certo. Se você tem perguntas, pode mandar para cá. O WhatsApp é 011 98484 9988. Antes do próximo, tem aqui um ouvinte que não quer se identificar. Bom dia. Parabéns pelo programa de hoje, tão necessário para os nossos dias e tal. Sou casada há 6 anos, tenho filho, mas meu marido não me procura mais. Ele fala que eu estou acima do peso, me sinto triste e sem nenhuma autoestima. O que fazer? E essa é para você, Luciana. Então, eu fui uma pessoa que vivi muitos anos acima do peso, né? Hoje eu tenho uma bariátrica porque o Senhor me deu, mas eu tinha um marido também que me ajudava muito nessa questão. No caso dessa irmã, se o marido quer que ela emagreça um pouco, ela vai ter que realmente buscar cuidar um pouco do corpo, porque eu tive uma fase da minha vida que eu me abandonei tanto. Eu tinha um marido que me ajudava muito, mas ele sofreu demais também. Mas eu me abandonei por completo, nas minhas vestimentas, até na higiene pessoal. Relaxou no Relaxei peso e tal? Tudo, relaxei. Eu fui para mais de 100 quilos. E eu machuquei muito o Juscelio nessa área. Machuquei bastante. Ele teve que se superar muito. E isso não é bom. Então, assim, se o marido ele está sendo tão sincero com ela, então, assim, buscar cuidar um pouco realmente do corpo, porque isso faz muita diferença para o marido. Como eu tenho mais de 100 quilos... Não, mas não é muito diferente. Mas também com esse tamanho aí, se você tivesse menos, meu irmão, exatamente. Como é que a gente ia fazer? Então, mas vem cá. Agora, brincadeira da parte, é o seguinte, uma coisa... Você falou essa palavra, então eu vou ter a permissão aqui para repetir. Eu relaxei, então relaxo. Relaxo é um problema grave. Agora, isso dá direito ao cara também... Porque você disse que em todo o processo, quando você estava gorda, acima do peso e relaxado e tal, mas você teve um marido que te ajudou. Uhum. Porque senão você não estaria hoje com esse peso, com a bariátrica e tudo mais. Agora, tem um cara que só põe você para baixo, aí também é complicado, né, Luciano? Não, pastor, eu decidi escolher amar cada gordurinha da minha esposa, mas eu posso falar uma coisa certa para essa esposa. Olha, você que mandou essa pergunta para cá, ouça. O seu marido, ele não lhe procura, não é por causa do seu peso. Você pode ter certeza absoluta que não é por causa do seu peso. Porque um homem em condições normais, ele não fica muito tempo sem sexo. Se achar um tijolo de 6 furos, ele vai se resolver. Então, não é o seu problema. Contexto, aqui, nós temos hoje, inclusive no contexto de igreja, muitos homens que não procuram as esposas, muitos homens que não têm essa iniciativa. E a maioria deles estão presos em pornografia. A maioria deles estão presos em moralidade. Mas ele não, quando chega na esposa, ele não. Por quê? Os mesmos demônios que esquentam ele por uma pornografia é o que esfria ele no leito. E o homem, agora vem a parte psicológica do homem, pastor César. O homem, ele tem... por construção divina, ele é uma espécie de um predador. O homem, ele é predador. A mulher não ataca o homem. A fêmea atrai o homem. Então são dinâmicas diferentes. Só que acontece que hoje muitos homens não procuram as esposas. Só que o que acontece? Ele tem esse instinto de predador dele que foi ferido. Então, ele ama a esposa. Pode ter certeza que esse cara ama a esposa dele. Pode ter certeza que ele admira ela. Ele só não consegue, o homem não consegue chegar na frente da esposa e dizer assim, olha meu amor, eu te amo, você é uma mulher de Deus, eu não olho para outras mulheres, eu não tenho outras mulheres, eu não tenho contato com nada fora, mas eu não sei o que acontece. Simplesmente,
com relação a nós dois, o meu corpo não reage, o meu corpo não responde. Se ele fosse sincero nessa fala dele, já bastava. Aí, para ajudar, o que acontece a mulher? A mulher vai num culto de mulheres, aí a pregadora diz assim, olha, você tem que atrair seu marido, põe a roupa, deixa um lado de fora aparecer. Então, ela faz isso tudo e o cara não reage, ela fica 2 vezes pior. Porque o cara não tem coragem de dizer que ele tem um problema. Ele não tem coragem. É da estrutura dele ser um predador, ele não consegue. E o homem, ele não tem coragem de se abrir. Você já viu de 10 pessoas que têm infarto, 9 é homem. Porque o homem não explode, o homem implode. A mulher não tem infarto. Por quê? Porque a mulher bota para fora a sua dor, a sua necessidade. Então, seria muito bom se a esposa, ela conseguisse vencer essa ofensa que a despreza e a diminui. Mas esse homem, ele está sendo mais ignorante e estúpido do que qualquer outra coisa. Ele não tem coragem de chegar e falar a verdade para ela. Eu sei que tem muitos homens nos ouvindo agora, que esse cara ama a esposa, ele ama Jesus, mas ele simplesmente, quando ele está com a esposa, ele não tem impulsos sexuais para isso. Poxa, como que faz? Meu irmão, peça ajuda. Peça ajuda. Sabe o teu pastor que ensina sobre vida sexual? Ele teve um período dele que ele também não teve desejo nenhum. Sabe esse cara que está falando para você agora, aqui na rádio, ensinando você sobre isso? Eu já vivi meu período de não ter nenhum estímulo sexual. Como que eu faço? Busque ajuda. Busque ajuda. Agora, que tipo de ajuda? Por isso que a gente precisa compreender se a tua realidade é no espírito, na alma ou no corpo. Sabe por quê, César? Eu vou encerrar aqui para você fracionar do jeito que você gosta e é melhor assim. A Bíblia fala que por nós temos uma grande nuvem de testemunhas, devemos deixar de lado todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, certo? Tem coisa, César, que é pecado. Tem coisa que não é embaraço. Mas ela causa os mesmos impedimentos do pecado. O embaraço, muitas vezes, está na alma, está no teu psique. Ou às vezes está no espírito. Eu vou contar um testemunho bem breve aqui. Quando eu me casei, eu estava me convertendo, eu me casei. Eu me casei, César. Primeiro ano de casamento, eu tive 3 relações sexuais. Agora, tu imagina para minha esposa. Ela estava sonhando com a lua de mel. E embora a gente tivesse uma vida sexualmente ativa, quando estava para me converter, eu interrompi. E isso estava apoiado no quê? No fato que nós íamos casar e não podia ter sexo. Mas quando nós entramos no casamento, podia. E a minha esposa me procurava. Só que eu queria orar, eu só queria orar dia e noite. E quanto mais eu orava, menos sensorial sexualmente eu me via. Agora, até que chegou um dia que eu ouvi um homem falar algo sobre a postura do homem dentro do lar. Eu disse, cara, eu estou todo errado. E agora, eu queria saber, agora, eu disse, poxa, eu estou errado. Só que realmente eu não tinha estímulo sexual. Eu confessei para minha esposa, digo, olha, passa assim, 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 eu sei que eu estou errado, você está sofrendo, vamos orar. Vamos orar, vamos. Essa é minha experiência, uma delas. Eu estou orando, quando eu estou orando, César, eu tive uma visão à minha frente. O que foi esse tipo de visão? Voltou uma memória minha muito aberta. Eu fui 4 anos coroinha. Por 4 anos eu usei aquela batininha assim, de vestido do padre. Eu usei por 4 anos. Eu me vi com aquela batinazinha. E o Senhor me disse, você está preso no espírito do celibato. Quanto mais você vai para Deus, mais você quer se abster. É só cabeça Por quê? De católico de Porque anos. não é só cabeça, também é o espírito romano, que introduziu o sexo como algo pecaminoso. Por isso, e transformaram a Maria numa Virgem Maria, sendo que ela teve filhos, mas não tem nada de pecaminoso, ela pode continuar sendo santa. Exatamente. Exatamente. Mas, no espírito romano, se você quer se santificar, você se separa. Quem decidiu ser muito, muito, muito santo, decidiu pelo celibato. Então, eu me vi. Aquele dia, César, eu olhei aquilo, eu orei e, no outro momento, eu fui para a cama com a minha esposa. Só que agora, eu tive que lidar com uma outra realidade. Eu tinha uma mulher que estava se sentindo desprezada, mal amada. O que ela fez? Ela criou um bloqueio inconsciente dela também no seu corpo não sentir nada, para não sofrer. Agora eu tinha estímulo, eu queria,
E ela não tinha. E não tinha por quê? Porque decidiu inconscientemente desligar o disjuntor para não sofrer mais. Então são curas. Isso a medicina não me daria. E é com o tempo, não é no dia para noite. E isso, assim. talvez... Então tem coisas que não são pecados, são embaraços. Por isso a gente precisa ir em busca de ajuda. A maioria tem muitos homens hoje na igreja, César, que eles não procuram as mulheres. Só que o cara não tem como chegar, não é comum para o homem chegar e dizer uma fraqueza dele. Então, peça ajuda. Às vezes é uma ajuda meramente, às vezes a pessoa tem lá a ejaculação precoce. Poxa, hoje você tem recursos técnicos, medicinais, enfim, que pode te ajudar. A gente só precisa identificar se esse impedimento é no espírito, na alma ou no corpo. Bom, vamos lá. A gente vai para o intervalo, e antes do intervalo, só lembrando que a gente está divulgando aqui que no dia 4 de abril vai acontecer o seminário Casamento à Prova de Fogo. É completamente online, 100% de graça, e você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Para isso, vai lá no @Juscelio_de Souza ou Luciana_de Souza e clica no link da bio para fazer a sua inscrição. Beleza? Vira aí e... Não, vira não. O que eu faço agora? É um intervalo, mas vai ter vinheta ou não vai ter vinheta? Vai ter vinheta, tem uma vinhetinha, a gente volta já. Vai. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Você, como eu, já acordou com dor nas costas, nos ombros, nas juntas, nos joelhos, né? Artrite, artrose, toda essa questão. Aí você fala o seguinte, você fala, não, eu vou lá na farmácia, compro alguma coisa Flex, Dorcilax, alguma coisa Lax, alguma coisa Flex, e aí eu tomo, você toma uma semana, melhora, porque é um analgésico fortíssimo, né? E vai macular ali a dor. E na sequência, depois de 3 dias, volta de novo. Depois de uma semana, volta de novo. Então eu quero convidar você a um tratamento mais longo, 100% natural, com um produto que vai resolver essa dor, tá certo? Um produto que pode resolver essa dor. Você já pensou em ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas, minerais, com mais 10 benefícios para todo o corpo? Eu vou chamar o Thiago vai explicar como é que você faz para resolver esse problema de uma vez por todas. Bom dia, Thiago. Muito bom dia, pastor César Cavalcante, tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo bem também. Maravilha. O senhor falou totalmente a verdade agora. Não adianta nada nós ficarmos aí utilizando esses medicamentos que são uma bomba de química, na verdade, vão agredir o nosso corpo, vão mascarar a dor, mas não vão... O ideal é um tratamento natural, né, com uma planta que vem direto da natureza, que é o Ora Pronobis. E a Ora Pronobis da Eleve quem vai trazer a solução. Não é verdade, pastor? É isso mesmo. E como é que a pessoa faz para conseguir um tratamento, Thiago, com um preço reduzido e chega rapidinho na casa dele? Pastor, hoje eu estou aqui direto da operação da Eleve, com os consultores da Eleve, porque eu vim aqui para garantir a promoção, a melhor promoção de todos os tempos, pastor. Ligar hoje agora no 0 operadora 11 4750 2330 4750 2330, vai adquirir o kit, tá, do Ora Pronobis, o kit de tratamento do Ora Pronobis. Foi como o senhor disse, é um tratamento, então leva um período, né? Precisa fazer o tratamento completinho,
tá? Liga agora, pega o seu cartão, fica com o cartão na mão, porque hoje a promoção é especial no cartão de crédito, vai ter até 80% de desconto. O senhor tá ouvindo aqui, ó, tá todo mundo na linha, todo mundo fazendo bem para as pessoas. Dá para ouvir tá daqui. A dona Maria, a dona Ana, liga agora. Até 80% de desconto, vai ganhar presente, ganhou colágeno de presente hoje, que é muito importante para pele, cabelo, unha, é presente, vai pagar em até 10 vezes sem juros no cartão, tá bom, pastor? E outra coisa, o frete é grátis, recebe no conforto da sua casa e não paga nada a mais por isso, pastor. 80% de desconto, ganha o colágeno de presente, tem que ligar agora para adquirir o tratamento completo, com desconto por participar aqui do nosso programa. 4750-2330, 4750-2330. É isso, né, Tiago? É isso mesmo, 4750-2330. Mas tem que ligar agora, pastor, porque essa promoção é só por 5 minutinhos. Tem que ligar e falar que tá ouvindo o seu programa, pastor. Olha no relógio, já chama aí, 4750-2330. O tratamento tá lá esperando você. É rapidinho, é fácil, tem desconto e ganha presente, não paga entrega. 4750-2330. Obrigado, Tiago. Abraço. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Bom, não para de chegar perguntas aqui, por exemplo, ó, vou juntar duas numa só. Uma pergunta diz: pode tudo no casamento, no casamento, sexo oral? O outro, sexo oral é pecado? Acho que o sexo oral é um dos mais perguntados, junto com o sexo anal. Então vamos lá, pastor Juscelio. Bora lá. Bom, a gente tá 11 horas da manhã, né? Tem que, sei lá como a gente torna essas conversas um pouco mais técnicas, né? Mas vamos lá. A minha linha de pensamento, pastor César, é que o ponto mais alto no evangelho não é o que pode e o que não pode, mas é em que espírito está sendo feito. Quando Jesus tenta mostrar religião e reino, ele fala sobre o trigo e o joio, que na aparência tinha a mesma coisa, contudo, no espírito não tinha a mesma natureza. Quando Jesus entra num debate teológico com o diabo no deserto, não era Jesus usando a Bíblia de Jesus e o diabo usando a Bíblia do diabo. A fonte de consulta era a mesma, mas o espírito não era. Então pode ser que um casal vai ali fazer aquilo que a gente costuma dizer de uma forma mais, assim, popular, o papai e mamãe, e o cara tá cheio de fantasia na cabeça dele naquela hora e tá num espírito incorreto. Pode ser que um casal tenha um pouco mais de liberdade, porque entraram no conhecimento um do outro, de entrega, e no espírito correto. Então, uma das coisas que mais Jesus tentou combater, quando ele trouxe a nova aliança, era desfazer a ideia do pode ou não pode. Porque o pode ou não pode, ele está apoiado inteiramente na lei. E quando a nova aliança nos trouxe um novo nascimento, onde tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, então cada um tem uma medida. Ponto. Explicado isso, eu gostaria de... Eu tenho uma linha de pensamento seguinte, que os lábios, a língua, a parte interna da boca, é um lugar onde tem pontos terminantemente muito sensitivos. O mesmo acontece com a glande, que é muito semelhante e tem pontos terminantemente sensitivos. E ambos se casam nas suas características, de modo que se isso traz para um casal algum tipo de ajuda, de colaboração amorosa, você não tem indícios bíblicos que isso seria um impedimento. Como tem no sexo anal. Exatamente. Textualmente condenando. Né? Não só textualmente, porque não só textualmente, biblicamente, nós estamos falando que a Bíblia nunca contradiz a ciência. A Bíblia não tem problema com a ciência. A Bíblia tem problema com o cientista. Assim como a Bíblia não tem problema com a teologia, muitas vezes tem problema com o teólogo. Não é verdade? E então, eu vejo que
Isso é um ponto a ser pensado. Então, da minha parte, não vejo indícios bíblicos de impedimento e vejo essa linha de pensamento que eu tenho. Vamos para outro ponto ainda sobre essa mesma pauta. Quando a lei do acordo vale muito nisso. Quando isso está no grau de liberdade e satisfação dos dois e não tem uma reprovação bíblica. Agora, se não tem uma reprovação teológica, vamos pensar assim, mas é desconfortante para uma das partes, biblicamente, você já está quebrando uma lei aqui. Biblicamente, você está quebrando uma lei. Outra coisa, se esse tato, né, dessa relação oral que se fala, se isso faz parte das carícias, das preliminares do casal, ele tem um lugar. Se isso é ponto culminante, final, absoluto, ele já não tem mais o seu lugar. Eu lembro que um dia um irmão perguntou isso no particular, eu estava começando a explicar para ele algo, e ele falou assim: ô pastor, que bom, porque eu não consigo viver sem isso. Eu digo para você, não pode. Pode para um monte de gente, menos para você. Por quê? Porque você já está preso a algo, e isso, tudo, você é escravo de tudo que te vence. Então é muito importante entender que as verdades de Deus, as coisas saudáveis, elas são um conjunto de acerto. Agora, quando você leva tudo ao pode e não pode, é muito ruim. E de modo geral, um evangelho raso, ele pauta na lei, do pode ou não pode. Então eu gosto de pensar assim, se biblicamente, no meu entendimento, não tem indícios que impedem, eu vejo que essa relação tem características muito semelhantes e positivas, e se está na liberdade pura das duas partes, eu não vejo problema. Agora, se isso envolve outros elementos negativos, aí eu teria que ouvir aquela pessoa específica para dar uma direção mais clara. Não sei se eu compliquei ou se eu expliquei. Me ajuda, pastor César. Entendi. Acho que ficou claro. Solta a próxima participação do ao vivo aí, Rafa, de quem está acompanhando a gente, mandou áudio. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta ao pastor Lucélio. Quando a Bíblia fala que o meu corpo já não pertence a mim, mas ao meu marido, e minha vontade ela tem que ser para o meu marido. Como a gente pode ver essa questão dos limites no que diz respeito justamente ao sexo anal, ao sexo oral, o que é permitido falar ou fazer no casamento? Parabéns pela sua pergunta, minha querida. Quando a Bíblia diz que o corpo do marido não lhe pertence, pertence à esposa, e o corpo da esposa não lhe pertence, pertence ao marido, você precisa, quando lê a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia no espírito do escritor. Essa é uma orientação que nos dá um senso de pertencimento e não um senso de posse, porque esse senso de posse sobre o outro nunca tem o respaldo de Deus e do Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz para mim: Juscelio, o teu corpo é da sua esposa, não é seu. Ele não está dizendo, olha, a sua esposa, a hora que ela quiser, ela usa. Ela está dizendo, Juscelio, quando você colocar uma roupa, coloque para sua esposa. Se você tiver que olhar desejoso de alguém, olhe para sua esposa. Não entregue o seu corpo a ninguém, que esse corpo já tem dono. Não entregue a sua intimidade para ninguém, porque a sua intimidade já tem dono. É uma instrução para mim não entregar para ninguém, porque isso é propriedade exclusiva da minha esposa. Ele não está dizendo para minha esposa que ela tem direito de usar esse corpo a hora que ela quer e bem entende. E o mesmo vale quando a Bíblia fala que o corpo da esposa não é dela, é do marido. É uma consciência que a esposa tem que ter para o lado de fora. Okay. Muito mais que para o lado de dentro. Isso não, Deus está falando para o Juscelio, Juscelio, esse corpo é teu. Você pode tratar mal, brigar a hora que você quiser, esse corpo é teu, você usa do jeito que quer. Servir a hora que você Cuida, quiser. Mano. Primeiro que, quando você tocar no corpo da sua esposa, se você serve a Deus, você está tocando no templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala muito claro sobre isso em 1 Coríntios 5, 6 em diante. Luciana, tem uma pergunta aqui de uma pastora. Ela diz assim, sou a pastora Juscelio. Nos últimos dias tem sido recorrente a procura de mulheres evangélicas me pedindo ajuda por sentir nojo em ter relações sexuais com seus maridos. Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Você já teve essa demanda? Você já teve alguém que falou assim? Só que
responder uma pergunta dessa, a gente tem que saber também o contexto, né? Não tem como... De longe, assim, de longe é mais complicado. Quando se está numa sala de aconselhamento, você vai entender as demandas daquela mulher, como que ela está realmente se relacionando ao marido. Se ela está lá sobre Tito, se ela está sendo bondosa, amável, se ela tem um conjunto de coisas que a gente precisa saber. Que marido é esse que... Ele é crente? Por que ela está sentindo isso novo? Ele é crente? Ele é cristão? Não. Se não é cristão, ela tem que amar ele incondicionalmente. Então, assim, é mais complicado você responder uma pergunta dessa, mas se puder me ajudar, meu amor. Dentro da nossa plataforma, Casa Real, a gente tem um ensino sobre princípios básicos de aconselhamento. Quando você vai ensinar, quando você é um ensinador da parte de Deus, assim como você, pastor César, a gente precisa conhecer a lei de Deus e a natureza da lei de Deus. Porque senão, você conhecer a lei de Deus, a natureza da lei de Deus e a natureza do caso. Vamos imaginar aqui, César, que nós três batemos no médico e nós temos a mesma enfermidade lá. E o médico olha para mim, faz um exame em mim, faz o exame em você, faz o exame na Lulu, e ela diz, ó, Juscelio, você vai tomar esse remédio aqui, 20 miligramas 3 vezes ao dia. Pastor Lulu, seu caso aí nós vamos ter que operar. Pastor César, seu caso, se você só melhorar sua alimentação, teu sono, fazer um esporte, você acha que a gente já consegue resolver? Com relação àquela doença, a Bíblia da Medicina diz a mesma coisa, mas analisando o caso, a aplicação é a mesma. Qual é o problema da religião? A religião, ela tem uma receita única para todos. Então, ela salva lá e mata acolá. Muitas vezes a gente não erra no princípio, pastor. A gente erra na aplicação dele. Vamos imaginar bem rápido. Um princípio sobre educação de filho. Pai manda, filho obedece. O dia que você ferir esse princípio, não importa como você faça. Agora, esse princípio aplicado para um filho de 3, um de 13 e um de 23, ele vai sofrer variação. Então, essas mulheres que estão... Às vezes, eu tratei um caso que a mãe da moça, ela colocou tanta situação que era tão nojenta a relação sexual, que eles casaram, foram para a lua de mel, voltaram a me procurar, o moço veio me procurar, porque ela não deixava se acontecer a ejaculação dentro dela por causa daquela nojeira. Uau! Tinha acabado de casar. A gente sentou, conversamos, colocamos a luz sobre algumas coisas, oramos, e esse casal são pastores agora e tudo mais. Houve uma cura, um esclarecimento lindo. Uma coisa é certa, hoje muitas mulheres e muitos homens têm se aberto para o espírito de moralidade. E o espírito de moralidade, ele te esquenta para o lado de fora e ele te esfria para o lado de dentro. Bom, muitas pessoas mandando áudios, né? Eu vou para mais um áudio e já vou avisar vocês que daqui a pouquinho a gente vai continuar somente pelo YouTube, tá certo? A gente vai deixar aqui o dial porque vem aí o apóstolo Rodrigo Salgado com o seu programa e a gente continua esse bate-papo só pelo YouTube no canal César Cavalcante, o FM Musical. Na verdade, Musical FM 105.7. Se você já está no YouTube, aproveita que você está aí, né? Já senta o dedo no like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, faz o pacote completo, porque quando a gente entra ao vivo é porque é assunto relevante e aí você decide se você participa ou não, tá certo? Mas já se inscreva e já deixa um like aí pra gente. Pode soltar. Olá, Pai do Senhor, aqui é o Vanderlei da cidade de Jacareí. Eu gostaria que fosse abordado sobre a questão de deixar o pai e a mãe. Em que sentido e como resolver a situação daqueles que se casaram, ainda não conseguiram comprar a sua casa própria por um motivo ou outro e continuam morando no mesmo quintal do pai e da mãe. Deus abençoe, graça e paz. E aí? Estou no seminário. Nós estamos no outro tema agora, né? Então. É uma pergunta de outro tema. Eu não sei... A sua pergunta foi negada com sucesso. Vamos pro próximo. Vai. Faz solta, isso, solta. Não, mas deixa eu pelo menos falar. Pastor, é o nome desse irmão? Eu não lembro, mas meu querido,
Eu gostaria, assim, vou te encher de ensino sobre esse assunto a partir do dia 4 de abril, agora dia 4 a 7. Nós vamos ministrar um seminário que vai falar sobre o casamento nos 3 níveis. Deixar pai e mãe, emocionalmente, fisicamente, geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Nós vamos... Esse vai ser o tema. Então vai cair lá e é de graça. Já faz a inscrição aí. O tema. E ali não vou responder em 2 minutos, não. Ali a gente vai poder pontuar e fundamentar bem. Entra no site juscelidesouza.com. Pronto. juscelidesouza.com, tá tudo lá. Vamos lá, solta mais um aí, Rafa. Vamos ver se dá tempo. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta. Um casal que já casado participou de morgia, né? E um deles se arrependeu profundamente, voltou para o Senhor, já pediu remissão dos pecados, só que um não teve esse mesmo contato com Cristo, está afastado dos caminhos do Senhor. Existe algum peso, né, quando há arrependimento só de uma pessoa, só de um dos casais? Bom, a gente tem 2 minutos, tá? Tá bom. Existe um peso enorme de graça, de favor e de glória para aquele que se redime de um caminho errado. Eu gosto muito de uma palavra que tem, minha querida, em 1 Coríntios capítulo 7. Depois você olha lá e procura, que diz assim, que o marido crente, no casado com a esposa não incrédula, ele santifica ela no convívio. E a esposa crente no convívio com o marido incrédulo, não sei se eu troquei a bola certa aqui, santifica o outro no convívio. E vai continuar dizendo assim o texto. E desta forma, e assim os filhos são puros. Doutra sorte seriam impuros. O que a Bíblia está dizendo é que se, mesmo que a outra parte, ela não está ligada ao Espírito da Santidade de Deus, se uma parte estiver firme, convicta no Senhor, os filhos se tornam puros a partir daí. O que eu aprendo com isso? Que um pai crente, uma mãe crente, santifica mais um filho do que pastor e pregador. Portanto, se mantenha, porque assim como a obra do Senhor Jesus, a obra redentiva, da graça, do perdão, do arrependimento, te visitou, certamente pode visitar o seu marido, e você, se manter firme nessa conduta, você pode ser esse grande canal. A graça e o favor que aconteceu com você pode sim acontecer com o seu marido. Você está debaixo da graça e do favor de Deus pelo posicionamento correto que tem tomado. Então não saia desse lugar, ainda que você tenha algum tipo de guerra, se permaneça firme aí. Bom, nosso tempo aqui é curto e eu quero chamar aqui o nosso convidado do próximo programa, o pastor Rica, que tem um trabalho assim legal, fantástico, na Cracolândia, que vai estar com a gente aqui na próxima segunda-feira. E antes de virar o intervalo, chama aí. Fala galera, aqui quem fala é Pastor Rica. Dia 21 de março eu vou estar aí num podcast com o pessoal da Musical FM. Espero que você acompanhe lá, falar um pouquinho da realidade aqui na Cracolândia, da qual estamos há 10 anos aqui no projeto Da Pedra para a Rocha. Deus abençoe e te espero lá. Conversa entre amigos. Musical FM. A pedra para rochas, já entendeu, né? Do crack para Cristo. Então, segunda-feira que vem, nessa próxima segunda-feira, teremos aqui o pastor Rica desse ministério, que vai ser bênção. Bom, a gente vai virar agora e a gente vai voltar, dessa vez agora só para quem está no YouTube, o canal César Cavalcante, começa com SZ, o meu nome, só para atrapalhar a vida de todo mundo, e a Musical FM 105.7. Escolha seu canal e venha definitivamente para o YouTube. Aproveite quem já está aí, já dá um like e vamos para frente, vira aí e a gente volta definitivamente pelo YouTube. Vai. Musical FM 105.7. 24 horas de louvor e adoração. Curta nossa página no Facebook. Curte aí.
FM Rádio Musical. Você sente dor nas juntas? Aquela dor que te impede de fazer as coisas mais simples do dia a dia? Quando foi a última vez que você passou um dia sem dor? Dor nas costas, joelho, pescoço, pode ser desgaste na cartilagem. E encostar osso no osso, aí você realmente vai sentir dor. Mas calma, eu tenho a solução para você. Condrolev da Eleve. Condrolev tem ação anti-inflamatória ajudando na regeneração da cartilagem. Chega de dor! Aproveite o melhor da vida livre das dores nas articulações. Condrolev age diretamente na parte fibrosa da cartilagem. Quando absorvido e metabolizado pelo organismo, Condrolev auxilia na redução da inflamação da articulação e atua no processo de recomposição da cartilagem. Graças a Eleve, agora você pode contar com o Condrolev, a solução pensada para te ajudar a estar sempre bem para aproveitar todos os seus momentos. Então, tá esperando o quê? Ligue agora, 11 4750 2330, 11 4750 2330 e peça o seu Condrolev. Condrolev é o suplemento que tem o colágeno do tipo certo para cuidar da saúde das suas articulações e te ajudar a dar adeus às dores. Ligue agora, 11 4750 2330 e peça o seu Condrolev. E tem desconto de até 50% no cartão em até 10 vezes sem juros, mas só para quem ligar agora. Então, não perca tempo. Ligue 11 4750 2330 e peça o seu Condrolev. Transforme a sua vida. Dê adeus de uma vez por todas as dores nas articulações. 11 4750 2330, 11 4750 2330 e peça o seu Condrolev. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta com esse casal fantástico, com esse chamado e esse ministério. Se você quer participar com a gente, manda teu áudio, 984849988. Vamos pro próximo. Infelizmente, o nosso tempo aqui tá curto, então vamos atender mais 2 e vamos pra frente. Vai, Rafa. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Juscelio e a Luciana. É pecado fazer sexo menstruada? Pode fazer? Vai, meu amor. Tem uma instrução bíblica do Antigo Testamento que traz um impedimento, uma restrição nesse sentido. Eu, particularmente, acredito que essa restrição ela está muito ligada à higiene. Eu acredito que está muito ligada à higiene. Eu sugiro que você respeite essa lei do seu ciclo de saúde e se abstenha nesses dias para tal. A mulher normalmente, nos dias que antecedem, ela até fica mais suscetível, já fica antes, para poder depois estar o marido saciado e ela também poder viver esse período com mais tranquilidade. Eu sugiro que você respeite por uma questão de higiene e também por ter um preceito bíblico, embora tem muitos preceitos do Antigo Testamento que a gente, na Nova Aliança, eles não precisam ser seguidos, mas eu sempre que tenho um preceito bíblico assim, eu gosto de ficar muito respeitoso. Existe o princípio, né? Vamos lá, mais um.
Senhor, pastor César, paz do Senhor, pastor Juscelio, sua esposa. Maravilhoso debate. Eu gostaria de saber o seguinte, como que funciona a questão de casais cristãos que gostam de, no momento da sua intimidade, colocarem um fundo romântico, alguma coisa nesse sentido, implica em alguma coisa espiritualmente negativa, contrária à palavra de Deus? Bora lá. Fundo romântico é uma opinião. Pode ser tanta coisa para tanta gente. Agora, se é um fundo romântico, se é uma canção, se é tudo que estiver dentro da parte mais legítima dessa palavra, romântico, está valendo. Tudo que estiver fora desse conceito real de romântico não está valendo. Por exemplo, se na hora da intimidade o marido ou a esposa disser meu lindo, minha linda, minha princesa, meu rei, seja o que for, tá valendo. Agora, se ele gosta de, na hora da relação sexual, dizer minha cachorra, minha cadela, aí tem alguma coisa errada. Porque tudo que rebaixa o cônjuge, tudo que reduz a pessoa, isso está muito errado. Tem pessoas, que é uma pergunta comum, não sei por que não chegou aqui, que falam sobre o casal cristão, assistir algumas coisas, também como um estímulo. Ir para motel. Como estímulo, aí é um perigo. Eu tenho que pensar o seguinte, você que me perguntou. Sempre que você traz alguma influência de uma terceira pessoa para dentro da relação, você adentrou a lei da promiscuidade, da prostituição e do adultério. Porque a premissa de um cristão é saber que ele entrou numa realidade monogâmica. O evangelho nasce de um marido chamado Cristo que casa com uma mulher chamada igreja. Isso é monogamia. Qualquer coisa que envolve uma terceira pessoa, seja por foto, seja por vídeo, seja por voz, seja por que for, quando os nossos 5 sentidos são atrelados a uma terceira pessoa dentro da nossa relação íntima, isso está refutado. Agora, você preparar um ambiente, você ter uma meia luz, se você acha, um sonzinho de fundo, enfim, tudo aquilo que colabora para o universo romântico, por favor, faça e faça mesmo. Faça e faça mesmo. Tem uma outra questão, eu acho que dá para grudar aí nessa, que é assim, pastor, bom dia. Mesmo servindo meu marido, não deixando faltar nada, eu descobri que ele anda pesquisando pornografia. Eu me senti um lixo. Como resolver? Como resolver? Vamos lá. Isso aí é uma guerra de 50% das mulheres da igreja. É que a gente não tem coragem de falar, mas tem hora que precisa. Minha querida, você primeiro, a gente vai ter que ajudar a sua vida pessoal e espiritual. Por quê? Porque a partir do momento que você descobriu que o seu marido estava acessando pornografia, para a sua alma você teve uma derrota inexplicável. Para o seu espírito você teve uma conquista. Por quê? A maioria das vezes, pastor César, a desilusão, ela nunca vem do diabo. A desilusão vem de Deus. Por quê? Porque a desilusão é o processo de você sair da ilusão. Por isso que a palavra é desilusão. Então ela estava iludida, agora está desiludida. Só que agora ela tem a verdade. E Deus só se move num campo chamado verdade. Então, para o espírito, ela teve uma conquista. Muito provavelmente isso é resultado de uma entrega maior que ela deu a Deus. Mas na alma, ela sofreu uma derrota, um baque terrível. E agora ela tem uma grande tentação de tentar resolver isso na alma. E se ela tentar resolver isso na alma, agora ela se sente desprezada, ela se sente traída, ela se sente um lixo. Mas se você quiser receber no espírito, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse marido que muitas vezes está acessando a pornografia, ele tem em mente, ele te ama, ele pode ser uma pessoa que ama Cristo. O que aconteceu é que ele caiu numa vala, ele caiu num calabouço. Você vai precisar olhar para o seu marido e pensar, o meu marido está com uma enfermidade. Quando você lida com um doente, você não exige nada. Você não manda, levanta da cama e vai trabalhar. Não, se ele está doente, você busca a cura dele. Só que essa orientação que eu estou dando, né, pastor César? A mulher realmente vai ter que tratar isso no espírito.
Então, a gente, quando aconselha uma mulher dessa, a gente primeiro precisa tirar ela da alma e trazer ela para o espírito, para a partir daí ela ter atitudes que vai arrancar esse homem do calabouço. Ela vai ter que mudar a lente dela. Entenda, seu marido não é necessariamente um promíscuo, ainda que em muitos casos pode ser. Mas, num primeiro momento, veja, ele entrou num calabouço, ele entrou num labirinto, ele está enfermo. Agora nós vamos precisar trabalhar para ajudar essa pessoa a sair do enfermo. A gente está disposto a ajudar qualquer pessoa que tem qualquer problema fora. Quer ver um exemplo, César? Se você pegar uma menina de 20 anos, amanhã que te apresenta um grande problema, você como pastor está muito disposto a ajudar ela. Se a sua filha de 20 anos apresenta um problema, rapaz, você fica perturbado. Acho que outro pastor vai ter que ajudar, porque quando envolve sangue tudo é mais difícil. Por isso, só tem um jeito de você ajudar. Essa hora, quando se trata de família e parente, se você não se desligar emocionalmente, você não ajuda espiritualmente. Então, engole a vontade de matar, porque dá vontade de matar a pessoa. Pronto. Mas isso aí, você tem que entrar no espírito, aí, na outra frequência. Busca uma pessoa que vive no espírito para te ajudar a fazer a manutenção disso, e certamente vai ser você essa ferramenta. Não é simples, não é fácil, mas a aliança de casamento precisa ser preservada. O Victor está perguntando o seguinte: existe uma quantidade semanal ou mensal saudável no matrimônio? A quantidade saudável é aquela que encaixa boa para as duas partes, né, César? Encaixa boa para as duas partes. Agora, se dependendo da idade que se tem, o casal, pelo menos semanalmente, ele tem que se visitar. Entendi. Vamos lá. Agora, se visitar, não precisa ser necessariamente um sexo que envolve penetração. Às vezes os casais têm uma construção de carícia, de indas e vindas tão linda, que tem um tipo de saciar que acontece aí. Tem um tipo de saciar. Mas na cabeça de muitos homens, sexo, ele começa e acaba na cama. Na mulher, o sexo não começa e acaba na cama. Para a mulher, o sexo passa pela cama. Mas não começa e não acaba na cama. Mas na maioria, na cabeça de 90% dos homens, o sexo começa e acaba na cama. E isso precisa ser mudado. Bom dia, pastores, pastor César, pastor Juscelio, pastor Lulu, pastor Patrício, de Rio das Ostras. Rio das Ostras, acho que é Rio, né? Acho que é Rio de Janeiro. Acompanho o pastor Juscelio, o ministério deles há bastante tempo. Pergunta: quando um dos cônjuges nega uma vida sexual ativa a seu parceiro, e sendo cristão, essa frieza culmina em uma traição, isso é só um problema de caráter de quem traiu, ou aquele que se negava pode ser considerado meio que corresponsável por essa situação? Entendeu? Entendi perfeitamente. Não tem dúvida que a guerra, a luta para aquele que tem do seu cônjuge uma espécie de um boicote, mesmo que inconsciente, ele passa por uma guerra maior. Só que naquele dia, quando passar no tribunal de Cristo, não vai importar quantas pessoas você queira tributar culpado ou responsável pelo seu pecado, porque cada um vai responder por si, né? Cada um vai responder por si. Você pode aumentar ou diminuir a sua dificuldade, a sua tentação, mas cada um vai ter que se dar conta. Imagina a vida de um solteiro, que o cara está explodindo com hormônio até pelos olhos, mas é solteiro, está no Senhor e tem que se guardar. E daqui a pouco ele começa a fornicar e diz: Senhor, eu estou sabendo, se eu sou solteiro, o Senhor mesmo que colocou esse motor pulsante aqui. Não adianta, sexualidade vai precisar ser administrada. Todo solteiro pensa que quando ele casar, ele vai ter sexo todo dia, vai resolver o problema da sexualidade. Não. Sexualidade vai ter que ser administrada sempre. É por isso que hoje, mais do que nunca, nós, como pai, como mãe, precisamos trabalhar a sexualidade dos nossos filhos. Elas estão sendo roubadas na primeira infância. Mais perguntas aqui. Me casei virgem, faz 26 anos. Meu marido e eu fomos adúlteros antes de conhecer Jesus. Então ela casou, mas teve uma vida aí promíscua, né? Mesmo sendo casada. Tanto ela quanto ele. Nos perdoamos, nos convertemos, nos perdoamos, seguimos juntos e felizes. Como fica a nossa aliança?
Como é que eu não precisa falar? Olha, minha Ela querida, não falou aqui. você está na mesma, não tá na mesma condição nossa, não, porque a gente teve uma vida sexualmente ativa, mas enquanto era solteiro. Não, ela casou virgem. Ela casou virgem, mas depois ela teve uma vida de adultério para lá e para cá. Quando ela aceitou, sem Jesus, né? ela aceitou Jesus, ela veio para um lugar de santidade, para um lugar debaixo do sangue de Cristo, um lugar onde o ambiente da salvação guarda a sua casa. Hoje vocês estão posicionados corretamente como o Evangelho pede para você estar. Você está posicionado corretamente aí. Agora, certamente, tanto você, como eu, como o pastor César, tem malhas da nossa rede espiritual que estão sendo trabalhadas até hoje nessa área. Por quê? Porque você tem bancos de memórias inconscientes. E quando as temperaturas se elevam no momento de excitação, alguns bancos de memória são acionados e isso precisa ser trabalhado e reposicionado. Quando um homem e uma mulher têm uma consciência geracional, ele vai entender que ainda que ele, porventura, não venha desfrutar 100% de uma realidade de vida íntima, mas o fato deles se posicionarem como remidor, eles colocam a sua linhagem no canal do Messias. Eu e a Lulu vivemos uma vida promíscua antes de se casar. Quando eu estava para casar, eu me converti e nós entramos em Cristo. Se você perguntar, pastor Juscelio, você ensinando isso, talvez a sua vida sexual ela seja uma coisa espetacular. Não, meu irmão. O que eu posso te falar é que depois de 27 anos de casado, minha vida sexual com a minha esposa hoje ela é melhor do que quando eu era com 25 anos de casado. Com 25 anos de casado, ela era melhor do que quando eu era com 20 anos de casado. Nós estamos nos aperfeiçoando em todo o tempo. Mas tem malhas da nossa vida que está sendo reconstruída até hoje. Contudo, nós já tivemos a graça de colocar, por nos posicionar corretamente no Senhor, tivemos a graça de casar 2 filhas virgens, que vão passar mais tempo pescando que consertando a rede. Amém. É que nos falta, pastor César, uma consciência geracional. Entender que você é um elo na sua linhagem. Última pergunta do dia. Meu marido me procura... Não me identifique, por favor. Meu marido me procura só uma vez por mês, uma vez só. Não me dá atenção devida. Me sinto um objeto. Por esse motivo, acabo me masturbando. Choro muito depois, me sinto mal. Me ajudem, por favor, que o pastor responda, porque o meu marido ouve esse programa. Mas eu não gostaria que falassem meu nome, por favor. Claro. Então vamos lá, o marido também está escutando. Tá certo. Obviamente que para a gente lhe ajudar, teremos que te acompanhar no primeiro momento. E o mais terrível não é a masturbação só em si, porque ela é algo terrível, que castiga a pessoa, mas depois a culpa consegue destruir muito, muito mais. Se nós pudéssemos sentar, conversar com você, eu e a Lulu, nós íamos te ouvir um pouco e depois a gente ia tentar dar a você algumas instruções de como acessar o coração do seu marido, não para o sexo, mas para entender aonde que está o entrave dele, aonde que está, porque não é natural para o homem não ter o desejo sexual. Então, alguma anomalia está nele. Precisa saber se é uma anomalia espiritual, se é uma anomalia de ordem emocional, ou se é o próprio corpo dele, que às vezes, dependendo da idade que ele tem, uma ausência de testosterona, coisa desse tipo. Então, num primeiro momento, precisa saber qual é o nível de entrada que você tem no coração do seu marido, para a gente trazer ele lá de dentro dessa ostra, para saber o que está acontecendo dentro do coração dele, dentro da mente dele. Agora, se ele está ouvindo esse programa, ou qualquer outro homem que está nessa condição, por favor, tenha um mínimo de uma responsabilidade diante de Deus. Sente com a sua esposa. Fale, você está enfermo. Isso não é normal. E essa é uma enfermidade espiritual e que pode combinar amanhã com adultério ou coisa desse tipo. Sabe, não é normal. Muitos cristãos hoje, eles
acordam de manhã, só falta dar a paz do Senhor para o marido, só falta dar a paz do Senhor para a esposa. Vivem como irmãos. E isso não é bom. Sabe por quê, pastor César? Porque a vida íntima de um casal casado, ela cumpre algumas funções. Ela cumpre a função da reprodução, ela cumpre a renovação da aliança de sangue. Ela é a celebração do casamento e ela é a renovação da aliança emocional. O que a ceia é para Cristo e a igreja, a vida íntima do casal é para o marido e a esposa. Porque assim como o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Ouça, isso é um ensino no Espírito. Quando a igreja ceia, ela celebra a aliança que ela tem com o seu marido. Quando a igreja ceia, ela renova a aliança de sangue no cálice. Quando a igreja ceia, ela é convidada a dar uma olhada como está a sua relação, a sua vida relacional com o seu marido, sua vida relacional emocional e espiritual com o seu marido. Por isso que a vida íntima do casal, ela tem o mesmo peso da ceia, porque como marido e esposa, é Cristo e a igreja. Na vida íntima se celebra a aliança de casamento, na vida íntima se renova a aliança de sangue e na vida íntima se renova a aliança emocional. Às vezes, o pastor César, e como é o nome da sua esposa? Vanessa. Às vezes o pastor César e a pastora Vanessa tendo uma semaninha meio arranhando aqui, meio inquieta, as coisas um fala A, outro entende B, outro fala B, outro entende A. Então os 10, de repente, rola aquela namorada assim que foi boa para os dois. No outro dia, acabou tudo, né? As queixas, os problemas das queixas continuam igual, mas está mais macio um com o outro, está mais tolerante um com o outro, porque isso é um elemento espiritual. A renovação da aliança emocional, do sangue e a celebração do casamento, ela foi ativada. Por isso, quando isso não acontece, existe uma enfermidade aí. Só que para o homem que não sente vontade nenhuma, é uma enfermidade indolor. E a enfermidade indolor é a pior enfermidade que existe na Bíblia. Por quê? Porque ela chama-se lepra. A lepra, quando alguém tem a lepra, não ia no médico. Quando alguém tem a lepra, ia no sacerdote. Por quê? Porque a lepra é uma doença espiritual na alma do crente. E qual é a questão do X da lepra? O X da lepra não é o dedo caindo, a pele rasgando. É que onde tem lepra você não sente. É a insensibilidade. Então, por favor, busque ajuda. Não deixe a sua aliança de casamento sem nutrição e sem manutenção. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu falei que ia ter umas 2 ou 3 perguntas, mas era mentira, porque no fim a gente atendeu um monte de outras perguntas e deu tudo certo. Graças a Deus o assunto foi puxando o outro. Rafa, obrigado à nossa produção. Juscelio, que fantástico esses 3 dias. Luciana, que legal ter vocês aqui. Obrigado, Luciana. Amém. Obrigada, pastor, pela paciência comigo, por toda a minha timidez. Eu creio que numa próxima vez Juscelio vem, vai vocês dois conversam. Não, você vai vir com ela, meu irmão. Mas para mim realmente é um grande desafio, mas foi muito, muito bom estar aqui. Eu sei que o Senhor está me esticando, quase arrebentando, mas foi um prazer muito, muito grande, pastor. Obrigada pela sua paciência e seu cuidado para comigo. Querido. Deus abençoe. Obrigada a todos os ouvintes por terem paciência. Pastor Juscelio, obrigado, querido. Eu quero, de uma maneira muito especial, agradecer você, pastor César, por tornar tão leve, tão fácil a gente sentir essa liberdade. Isso aí, a hospedagem, ela é um elemento espiritual que está meio distante hoje da igreja. Sim. E muito, muito obrigado. Aos ouvintes, que Deus abençoe sua vida, seu coração. Se a gente puder ajudar de algumas outras formas, nos sigam na rede social aí, e ali sempre tem muitos conteúdos que podem ajudá-los. Juscelio _ de Souza, Luciana _ de Souza. E o site, como é o site? Coloca aí. Juscelio de Souza, tudo junto, .com. Lá você consegue fazer a inscrição para um seminário de graça que vai acontecer agora, dia 4 de abril, tá certo? Assim a gente termina a semana especial. Fico por aqui. 2 da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Obrigado, Elaine. Maravilha. Deus abençoe. Você e o Rafa já pode cantar uma música, a camisa está igual também. Então, um abraço a todos vocês. A gente volta às 2 da tarde. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Fala, galera, aqui quem fala é Pastor Rica. Dia 21 de março eu vou estar aí num podcast com o pessoal da Musical FM. Espero que você acompanhe lá, falar um pouquinho da realidade aqui na Cracolândia, da qual estamos há 10 anos aqui no projeto Da Pedra para a Rocha. Deus abençoe e te espero lá.
Conversa entre amigos. Musical FM. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.